bora falar da goleada do Palmeiras sobre o Criciúma por 5-0. Mais um resultadaço alviverde desde a eliminação na Copa Libertadores da América e também na Copa do Brasil. As eliminações, a ausência do mata-mata no calendário, as frustrações acabaram empolgando o time. Bom, não é bem isso, né? Mas o fato é que, desde as eliminações, o Palmeiras faz uma série de bons jogos. 3 partidaças e essa contra o Criciúma será tema do vídeo de hoje, pra gente entender um pouquinho o que mudou nesse Palmeiras e que de fato tem sido uma constante nos últimos jogos. Vou trazer tudo no detalhe nesse vídeo pra você. Olha só, uma vitória que fez valer a sequência de um Palmeiras que joga diferente. É um Palmeiras que joga diferente, não há dúvidas. E eu vou trazer no detalhe pra você justamente essa questão de jogar diferente. Mas a questão que envolveu, inclusive, a capa do vídeo pré-jogo de Palmeiras e Criciúma tem muito a ver com o que o Palmeiras fez em campo. Não basta ser muito favorito. É preciso fazer valer o seu favoritismo. É preciso fazer valer o investimento que se tem de altíssimo nível para manter os seus principais jogadores, para reforçar o seu elenco em relação ao adversário, que naturalmente tem uma dificuldade muito maior de investir. E por isso você consegue ter melhores peças, uma estrutura melhor também, para fazer valer isso dentro de campo. Mas depende de postura, de comportamento, parte física, parte técnica, mental, tudo isso está envolvido. E o Palmeiras fez valer mais uma vez. Não foi novidade, né? Fez valer contra o Cuiabá, 5-0, fez valer contra o Atlético Paranaense, 2-0 com o Mikael sendo melhor em campo, goleiro do CAP, e fez valer contra o Criciúma, que luta contra o rebaixamento, 5-0 dentro do Allianz Parque. E o detalhe, né? Muita gente pode ter feito valer a superioridade técnica e tática e até de investimento sobre o Criciúma, por exemplo, ao longo da temporada, mas ninguém tão bem quanto o Palmeiras. 5-0 foi a pior derrota do Criciúma em todo o ano de 2024. E o Palmeiras repetiu o time que entrou em campo contra o Atlético Paranaense. Com o Marcos Rocha pela direita, Marcos Rocha fez uma boa partida, vou falar um pouquinho sobre isso, mas é bom destacar que foi novamente um time criativo pelos lados do campo. E eu citei o Marcos Rocha justamente porque ele tem uma assistência com ultrapassagem, com jogada que ele participa ofensivamente. É evidente, na minha concepção pelo menos, claro que você pode discordar aqui embaixo nos comentários, que o adversário ele acaba propiciando um espaço maior para atacar. Espaço maior para atacar não, vou melhorar o que eu quis dizer. Ele acaba propiciando que os jogadores com tarefas defensivas se sintam mais à vontade, porque de um modo geral não consegue ser tão agressivo o Criciúma diante do Palmeiras no Allianz Parque. Então, as tarefas defensivas, digamos assim, elas acabam sendo mais facilitadas, elas acabam acontecendo em menor frequência, porque o Palmeiras se impõe, como se impôs diante do Criciúma, com muita qualidade técnica, com posse de bola, e impedindo que a equipe ultrapasse muitas vezes o meio-campo com uma bola bem trocada, também com um bom trabalho ofensivo na questão, no momento, melhor dizendo, defensivo do Palmeiras. Sendo assim, as tarefas de desarme, as tarefas de interceptações, as tarefas de cortes, elas naturalmente acabam acontecendo com menor frequência. O Gomes foi menos exigido, Murilo foi menos exigido, Aníbal foi menos exigido, Rocha foi menos exigido, Caio foi menos exigido, em questões defensivas, evidentemente, até pela qualidade do adversário que não é das maiores. E isso não é demérito nenhum, cada um tem o seu nível e a sua capacidade de investimento. Dito isso, o Palmeiras repetiu a eficiência do jogo contra o Cuiabá, repetindo a escalação do jogo contra o Atlético. Olha só que interessante, né? Porque foi uma equipe que conseguiu construir pelos lados do campo, com muita qualidade de aproximação daqueles triângulos que eu já citei em alguns momentos aqui no canal do YouTube, e você pode acompanhar nos últimos vídeos também se quiser assistir a outras análises, dos triângulos pelo lado direito do campo e dos triângulos pelo lado esquerdo do campo. Ou seja, os laterais passando, tanto Caio quanto Rocha, os meias aparecendo, tanto Rios quanto Maurício, e os pontas também jogando, tanto Estevão quanto Felipe Anderson. Ficou muito claro ao longo do jogo nas construções de jogadas perigosas. E aí, estou falando da eficiência porque o trabalho surtiu efeito, a equipe conseguiu criar, e a eficácia também merece destaque, porque o Palmeiras finalizou as mesmas 14 vezes nesse jogo contra o Criciúma, que finalizou contra o Atlético Paranaense, melhor dizendo, não é contra o Atlético, contra o Cuiabá. A mesma eficácia, a gente pode tratar dessa forma. Uma equipe que finalizou 14 vezes contra o Cuiabá fez 5 gols, finalizou 14 vezes contra a equipe do Atlético, oh meu Deus, contra a equipe do Criciúma e fez também 5 gols. Dito isso, tem um detalhe aí, tem um tempero maior nessa vitória contra o Criciúma. O Palmeiras ficou por 25 minutos com um jogador a menos. E seguiu sendo mais perigoso do que seu adversário. E seguiu se sentindo à vontade. E seguiu sem ser pressionado, sem ser sufocado. Passou a impressão de que não tinha um jogador a menos dentro de campo. E isso faz muita diferença porque mostra a capacidade, não só técnica, mas também física, de quem foi entrando em campo para entrar no mesmo ritmo e para conseguir ocupar bem os espaços diante do Criciúma. E aí, quando a gente fala em construção de jogo, como eu disse, pelos lados do campo, o Palmeiras deixou de ser um time, e os últimos jogos mostram isso claramente, que abusa dos cruzamentos para buscar a bola na rede. Que, a todo custo, procura os cruzamentos. Isso deixou de acontecer. Para você ter uma ideia, nesse jogo, o Palmeiras, diante do Criciúma, cruzou 21 vezes. Não é um número muito grande. O Palmeiras teve muita posse de bola. Então, distribuiu bastante as jogadas em cruzamentos, ultrapassagens, contra-ataques, construções com triângulos pelos lados, jogadas de corte para dentro com finalização de média distância. O Palmeiras fez isso. E é isso que torna um time imprevisível e faz com que o adversário não consiga marcá-lo. E aí, o ponto é, abandonar os cruzamentos significa jogar melhor? Não. Mas, se utilizar do cruzamento na grande área, quando de fato é a melhor jogada a ser feita. O primeiro gol do Palmeiras, inclusive, é um bom exemplo disso. O Caio Paulista, pela esquerda, cruza na direção do Flaco Lopes. Não foi um levantamento aleatório na área. Não foi uma bola jogada na grande área. Havia direção nela. E o Flaco consegue ganhar do seu marcador num tapa na bola e finalizar de primeira com ela ainda no ar para fazer um golaço e abrir o placar aos 48 segundos, o que, claro, facilita demais o jogo. Ah, Fragoso, mas então a gente vai diminuir a vitória? Não. Quem facilitou o jogo foi o próprio Palmeiras, que conseguiu fazer o gol rápido
e não permitiu ao Criciúma tentar colocar em prática a estratégia de se fechar para buscar um gol no momento em que o Palmeiras se expusesse mais do que poderia, mais do que deveria, talvez, e aí ocupar um espaço vazio para abrir o placar. O Palmeiras já não precisava mais se expor mais do que deveria, ou arriscar-se demais, porque já tinha vantagem no placar antes do primeiro minuto de jogo. Flaco que chega aos 20 gols, né? É bom destacar esse detalhe, mas aí é assunto para outro vídeo. Um Palmeiras que teve o cruzamento como jogada, mas teve também a ultrapassagem. O segundo gol do Palmeiras tem o Estevão, marcado por 2, vendo o Rocha passar e soltando essa bola no Rocha. E o marcador, que precisaria acompanhar o Marcos Rocha, ele não acompanha. Ele larga para que aquele que estava na frente do Estevão acompanhe. E esse jogador sai atrasado. E o Rocha tem tempo suficiente, porque tem qualidade, apesar do ano que não é dos melhores, tem qualidade para achar o Felipe Anderson dentro da grande área, dar assistência para finalização do camisa 9 do Palmeiras, coloca a bola na rede. Felipe Anderson faz 2-0, primeira jogada de cruzamento, segunda jogada de ultrapassagem. A terceira jogada, já no contra-ataque, diante de um Criciúma que precisava se expor. Mas o Criciúma não estava necessariamente muito exposto. O contra-ataque acontece não é num erro do Criciúma, mas uma roubada de bola do Maurício, que fez um ótimo jogo atuando pelos dois lados. Inclusive, isso foi um detalhe interessante desse confronto. O Palmeiras fez com que Maurício e Rios se revezassem dos lados do campo. Em alguns momentos, a parceria pelo lado direito envolvia o Maurício, em outros envolvia o Rios, assim como no lado esquerdo. E aí, no contra-ataque, o Maurício é quem rouba a bola, o Rios recebe por dentro, e o Rios está muito bem, desenvolvendo muito daquilo que ele fez na Copa América com bastante liberdade. Ele solta no Estevão, que vai para a jogada individual contra o Tobias, e o Tobias acaba marcando o gol contra. Jogada individual pela direita, mas que não foi simplesmente joga a bola no Estevão que ele resolve. Teve roubada de bola, teve bola enfiada no Rios e o Estevão colocando a bola na rede. No quarto gol, mais um contragolpe bem construído, com o Estevão colocando a bola na rede e sendo também aquele que inicia o contragolpe. O Estevão solta a bola pro Flaco, e é bem interessante isso, porque o Flaco teria até o Gustavo Gomes, por exemplo, que avançava para dentro da grande área, como se fosse um centroavante, mas ele viu o Felipe Anderson livre pela esquerda e deu um belíssimo passe. Flaco Lopes saindo da grande área, dando passe, fazendo aquilo que muitas vezes ele fez no Lanús com o Pep Sandi, agora com o Felipe Anderson passando pela esquerda. Ele ataca o espaço, o Gomes ataca o espaço, abre um buraco, onde? Ali perto de onde tem a marca do pênalti. O Estevão aproveita esse espaço, ele que tinha começado a jogada, finaliza para colocar a bola na rede e fazer o dele, o gol que faz com que ele empate, inclusive, com o Neymar em participações em gols na primeira temporada como profissional aos 17 anos. Espetacular o que o Estevão tá fazendo, mas é assunto para outro vídeo. Por fim, o Palmeiras ainda tem a expulsão do Caio Paulista numa jogada, na, digamos assim, rara jogada que o Criciúma conseguiu um espaço por dentro, ali na defesa do Palmeiras, e o Caio acaba cometendo uma falta. A expulsão foi justa, o próprio Abel, inclusive, citou isso na entrevista coletiva, e o Palmeiras fica com um a menos. Quem entra no jogo, entra muito bem. O Palmeiras que em um dado momento fez um 3-3-3, um a menos, depois chegou a fazer um 4-3-2 e assim terminou o jogo. Nesse 4-3-2, com um a menos e sendo ainda perigoso. Tanto que consegue uma falta na intermediária e o Veiga bate e coloca a bola na rede para fazer o quinto gol mesmo com um jogador a menos. Palmeiras que teve o Fabinho entrando com tranquilidade no meio campo. Palmeiras que teve também o próprio Vanderlan entrando pelo lado esquerdo. Num dado momento jogando praticamente uma ponta, no outro recuando nesse 4-3-2 para fazer um lateral. Também entrando muito tranquilo no jogo. O Rony entrando realmente para tumultuar, para fazer aquela bagunça na defesa adversária, para impedir que o Criciúma conseguisse construir jogadas com tranquilidade desde o primeiro momento com a bola no pé. E também vale destacar o Veiga entrando bem e o Dudu. O Dudu, que ainda parece estar com a cintura muito dura. O Dudu, quando vai pro drible, não consegue realizar o drible do 1 contra 1 para passar pelo jogador. Porém, a parte técnica do Dudu tá em dia. Deu pra perceber, né? Teve passe de calcanhar, teve passe de letra, teve jogada em que ele fingiu que ia tocar pra um lado, tocou pro outro. Quando ele precisou utilizar o drible, não funcionou tão bem. Mas quando ele teve a aceleração, um jogo, aqui ó, na cabeça, de conseguir o passe rápido, de conseguir soltar a bola rápido pra alguém melhor posicionado, ele conseguiu participar bem do jogo. É uma recuperação dura de cirurgia, não há dúvida, mas o Dudu deu uma resposta até interessante nesse sentido, trabalhando com aquilo que as limitações dessa recuperação de cirurgia estão propondo a ele. O Veiga conseguiu dinamizar bem o jogo, na minha concepção, chegou a dar passes de primeira pro Estevão, chegou a cortar para dentro para finalização, participou até mais do jogo do que participava quando começava como titular. E não custa destacar também, para chegar ao fim dessa análise, você que quer entender o todo do jogo, o Criciúma chegou pelo menos 2 vezes, de fato, com perigo, além do momento da expulsão, em que o Everton sai cortando, é bom destacar. E o Everton aparece muito bem nas 2 jogadas. Inclusive, na finalização do Patrick de Paula, de média distância, quando o jogo ainda estava 1-0, e ele vai buscar no cantinho, numa ponte muito bonita. O Everton realmente vive uma grande fase. O Campeonato Paulista dele inicial não foi dos melhores, mas depois ele embalou na temporada e está num grande momento o goleiro do Palmeiras, que vem fazendo a diferença quando o time precisa. Embora nos últimos jogos o Palmeiras tenha sido muito fatal, muito letal, muito eficiente e muito eficaz. Um Palmeiras que fez aquilo que se imaginava e se esperava, com um porém. Manteve o ritmo mesmo com um jogador a menos. Taticamente, muito interessante como o time tem usado os lados do campo. Tecnicamente, o time está muito bem nas finalizações e na eficácia, e claro, defensivamente, com a ajuda do Everton, evidente, mas também com as peças que tem trabalhado, menos, os adversários não foram tão perigosos, estamos falando de Cuiabá, Criciúma e Atlético Paranaense, mas o time saiu zerado desses confrontos. E não custa também destacar o Flaco Lopes, né, evoluindo demais nesses jogos, nesse sistema que o Palmeiras tem utilizado. Rapaziada, foi surpreendente, hein? Mais uma vitória do Verdão no Campeonato Brasileiro. Nos últimos 3 jogos aí o Verdão aplicou goleadas aí, né, nos 3 últimos jogos. Um saldo positivo de 13 gols, fez 13 gols e não tomou nenhum em 3 jogos. Isso é para ficar atento aí qualquer outro clube que queira bater de frente com o Palmeiras. O próximo jogo agora do Verdão é contra o Vasco da Gama. O Vasco da Gama também tá um time assim, bem chatinho, né? Mas tecnicamente bem inferior.
Impossível o Vasco ganhar do Palmeiras, é impossível o Palmeiras perder para o Vasco, isso é a verdade. O Vasco da Gama tá ali com o Coutinho, fez gol contra o Flamengo, tem o Payet, tem o Verratti, tem o Léo Jardim, tem o Lucas Piton, que são os principais jogadores do Vasco. Eu acho que o Vasco é candidato seríssimo aí a rebaixamento. Essa é a verdade. Não tem como o Vasco ganhar do Palmeiras, nem em outro mundo, nem em outra face. O Palmeiras já ganhou, não precisa nem entrar em campo. O Palmeiras já ganhou esse jogo aí. Então é isso. Tô ficando por aqui, um grande abraço. Coração, até a próxima.